Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Fala, segundo episódio. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os feedbacks sobre o primeiro episódio. A gente ficou muito feliz, né, amiga? Obrigada a todos os comentários que a gente recebeu. Inclusive, para fazer esse segundo episódio, a gente pediu sugestões de temas para vocês. E teve um que foi muito falado e a gente resolveu trazer para a gente conversar sobre, que é escolhas difíceis e flexibilidade, ou a falta dela. Sim, e pensando nisso, eu queria iniciar esse assunto, já que a gente está entre essa fase dos 20 e 30 anos, que a gente ficou muito acostumado desde criança, desde os primeiros anos de vida, a ter escolhas decididas pelo outro pra gente, né? Então, sim, a só seguir, né? A só seguir. Então, você tinha rotina segunda, terça, você tem que fazer isso, quarta, você tem que fazer isso, semana que vem você tem prova. E aí a gente passa anos da nossa vida assim, a gente passa cerca de 20 anos fazendo isso, né? Então as pessoas decidem pra gente o que a gente vai fazer. A gente só tem um fluxo pra seguir. Isso. E a expectativa é que a gente siga bem. Tipo assim, a única coisa... Eu sempre escutei muito isso. Gente, a única coisa que vocês têm que fazer é estudar. Sim. Tipo assim, a única coisa que vocês têm que fazer é isso aqui que tá sendo dado, né, pra gente. Exatamente isso. A gente tem que fazer com excelência, né? Que as pessoas cobram que a gente faça com excelência aquilo que foi determinado pra gente. E a gente fica acostumado com isso, a gente entra na faculdade e assim continua na faculdade também. Sim. Tem as provas, tem os estudos que você tem que continuar. Acho que não só isso também, né, amiga? Mas questão de, por exemplo, nessa questão de escola, tem amizades. A gente, às vezes, não é que a gente escolheu a amizade, mas a gente estudou com ela a vida inteira, tá ali na sala, tipo assim, tem esse convívio. Então, essa parte do convívio com muitas pessoas, meio que obrigatório, né? Você tá convivendo ali e você acaba ficando próximo àquela pessoa e aí acaba tendo uma relação. Então, não é muito... A gente não tem muita escolha, né? É tudo meio que empurrado pra gente. E isso molda tudo da nossa vida, né? Sim, com certeza. Eu tava falando disso ontem, no aniversário, eu tava conversando com os amigos, e a gente falando disso, tipo, como as coisas da nossa vida moldam quem a gente é hoje, né? Então, quando a gente é criança, nossos pais nos ensinam muitas coisas, muitos valores, muitas coisas do que a gente tem que fazer, né? A gente na escola tem o convívio social que você falou, que são as pessoas que estudam na mesma escola que você. E tudo isso molda quem você é hoje, né? É claro que são interpretações, uma pessoa passando pela mesma situação que você pode interpretar de uma outra forma, mas isso faz com que a gente seja quem é hoje, né? E aí, beleza, acabou a escola, a gente tem que iniciar uma nova fase, ir pra faculdade, tem que escolher. Isso já é uma escolha também, né? Sim, já começa aí. Já começa aí. Mas assim, você escolhe, mesmo assim, você ainda tem a escolha dentro da faculdade, ainda tem as escolhas que são determinadas pra você. Influenciadas também, isso, né? Isso. Então, tipo assim, você vai ter que escolher a faculdade que você vai fazer, né? Aí entrou na faculdade, tem as provas, tem outras decisões que você vai tomando, né? Assim, que são guiadas pra você, que é o que a gente tava falando, as pessoas decidem por você. Não, esse semestre vai ser matéria tal, mesmo que você coloque na sua grade, você tem que fazer aquilo. E tem que fazer a prova e tem que fazer tudo. E quando acaba? Né? Você entra no mundo sem manual de instruções, sem a direção que antes a gente tinha, que era dada a nós, e sem rumo. Sim. E aí acaba que a gente E cada um dá o seu jeito. Sim. E essa fase dos 20 aos 30 anos é o que eu tava falando com você aqui agora mesmo. É a fase que a gente a gente escolhe muitas coisas que vão refletir pro resto da nossa vida. Pro restante da vida. Pro restante da vida. É quem você vai escolher, é se você vai ter filho ou não vai, é se você vai ser, qual profissional que você vai ser, o que você vai fazer da sua vida. E aí você tem que tomar várias decisões, né, ao longo desse caminho. E muitas vezes a gente fica com medo dessas decisões, é como se fosse uma porta pesada, emperrada, que
tem um monte de coisa que você quer do outro lado dessa porta, muitas coisas que você quer do outro lado daquela porta, e aí você pensa assim, nossa, mas tá tão difícil que eu não vou empurrar essa porta tão pesada, que vai ser tão difícil fazer isso. Faz tanto barulho. Faz tanto barulho que eu não quero esse esforço. Então eu fico onde eu tô, sem ter aquilo que eu quero ter, que tá lá dentro daquele quarto. Sim. Pela dificuldade, né, de passar pelo processo que é abrir a porta. Engraçado que a gente até comentou sobre isso no primeiro episódio de relacionamentos. Ficar nessa situação que está confortável agora, a longo prazo, vai doer. Só que você tomar uma decisão, uma escolha importante, literalmente fazer um movimento de uma mudança de alguma coisa, vai doer também. Sim. Mas o que vai doer mais, né? Sim. Por quanto tempo mais? Então, perfeito isso que você falou, porque representa muito bem isso. Muito. A porta tá difícil de empurrar, tá pesada, ela range, ela faz barulho. É complicado, é difícil passar por isso, passar por ela, atravessar a porta, mas ficar ali do outro lado também tem o problema que vai doer muito. Ficar ali por muitos anos e vai saber quanto tempo, né? Sim. E qual que dói mais pra você no momento, Sim. né? Sim, isso tem muito a ver com essa questão da dor e do sofrimento, né? A diferença de um pro outro. A gente tava até olhando um pouco de estudos sobre isso, né? A gente tava conversando sobre isso. E a dor é aquilo que é uma percepção daquele momento. Você tem uma situação, por exemplo, eu tava falando do rato. O rato entra aqui, a gente vai ter a consciência naquele momento e vai ter atenção pro rato pra gente solucionar aquele problema. E isso faz com que a gente desencadeie a gente queira ter uma solução para aquilo. Sim. Resolver aquilo de alguma forma. Isso a gente chama de estresse. E o estresse é essa dor, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa ali naquele momento, né? Vai ter que resolver aquilo. Uhum. O sofrimento já é quando isso passa a ser... Não ter muito, né? Assim... Mais duradouro. Isso. O sofrimento, ele é quando ele passa de uma percepção para ser uma coisa que já precisa de uma intervenção. Sim, porque aí sim. é uma coisa que é mais crônica. Mais aprofundado também. E que aparece, às vezes, sem ter o rato aqui. Mas vem aquela ansiedade, né? Não, que causa fora aquela preocupação. isso. Fora tudo isso que causa depois do rato também, por exemplo, de você nunca mais conseguir ver um rato. E isso te trazer memórias. Então, por exemplo, se você passou por alguma coisa difícil na sua vida, provavelmente, quando passar muitos anos e você chegar numa situação muito parecida, você também vai sentir medo, vai ter aquele pé atrás, porque você já passou por isso, porque tem medo de se machucar de novo. E tudo certo, porque é uma defesa do ser humano, né? A gente tem esse mecanismo de defesa, principalmente frente a situações que nos deixam desconfortáveis. Só que passar por esse desconforto traz muita coisa pra gente. Só que a gente não consegue ver isso, né, na hora de tentar passar por esse desconforto. Se fosse assim, ia ser muito mais fácil passar por ele, né? Ia ser muito legal, né? Tudo mil maravilhas. Sabendo o que tem do outro lado. Mas às vezes a gente não sabe direitinho o que tem. Mas a gente só sabe que o que vai fazer bem é atravessar. É ir pro outro lado. É fazer o movimento de mudança. Só que muita coisa envolve isso, né? De medo, de arrependimento, principalmente medo de se arrepender, de se machucar, de machucar outras pessoas. É a incerteza, né, amiga? Sim. A incerteza, ela é difícil. A gente quer muito, o ser humano quer muito ter certeza das coisas que a gente não tem. Por isso que a gente cria vários mecanismos, várias formas de lidar com isso, porque a gente quer ter de alguma forma um controle sobre as coisas, que a gente não tem esse controle. A única coisa que a gente tem controle é sobre o que a gente pode agir, né? Sim. A única coisa que a gente pode controlar é isso. Os outros a gente não controla, o que vai acontecer com a gente não controla, e eu acho que isso é muito difícil no início da fase adulta, porque é quando você tem que tomar atitude sobre as suas ações. Você não sabe se você fica atrás da porta ou se você vai querer empurrar a porta pra chegar onde você quer. Então, eu acho que o primeiro ponto pra isso, assim, pra pensar nessa questão, né, das escolhas e de tudo, é pensar onde você quer chegar. O que você quer encontrar atrás da porta? O que é importante pra você?
nesse momento, assim, eu acho que também pode ser importante ter essa lista de valores, coisas importantes, objetivos. Exatamente. Isso também pode dar uma motivação para você tomar uma atitude, uma decisão diferente. E isso se aplica, assim, a vários contextos de vida, né? Trabalho, estudos. Então, por exemplo, no trabalho, saber se eu fico ou não nessa carreira, se eu começo uma transição de carreira que, né, é um negócio totalmente sem direção, sem rumo, que você teria que ir de ponta cabeça mesmo. Mas será que vale a pena? Será que compensa? Será que não compensa? Estudos, amizades. Uma amizade que talvez não faça mais sentido para você hoje. Mas, nossa, é uma amizade de 20 anos. Como que eu vou falar pra ela que eu não vai dar certo mais? Ou uma relação familiar, né? Que tem também um tabu muito grande envolvido nisso, de relação familiar, que a relação familiar tem que ser perfeita, né? Entre qualquer parente, primo, tio, tudo tem que ser perfeito, porque é família. Às vezes não vai ser perfeita a família não vai te fazer bem, pode acontecer, só que a gente reconhecer isso e ter a decisão de se afastar, de fazer alguma coisa diferente, isso dá muito medo, né? Dá uma incerteza muito grande de tô fazendo a coisa certa ou a coisa errada. E vários outros contextos, né? E se aplica a tudo. Tudo. E é muito de pensar assim, tudo que eu tô fazendo hoje se aproxima ou se afasta de onde eu quero chegar? Sim. Então, eu acho que você tocou em vários pontos muito importantes que eu acho que a gente pode conversar aqui, mas pensando no trabalho, no profissional primeiro, né? A gente falando dessa questão de escola, faculdade, tudo. Sim. Muitas vezes a gente, por exemplo, vamos supor que a gente tem duas opções de receber uma oferta de trabalho. Duas opções. Uma opção é você ser, por exemplo, bartender ou trabalhar em um restaurante, e a outra é você ser um administrativo. Só que você é uma pessoa que você quer ir pro mundo artístico, tá em contato com pessoas, você precisa ter contato com as pessoas. Vai ser melhor pra você, mesmo que você ganhe mais, por exemplo, no administrativo, pode ser que seja melhor pra você ser trabalhar no bar. Sim. Então você tem que pensar a longo prazo como que isso vai te trazer. Pode ser que você não esteja ganhando o salário que você quer pra sempre. Mas se você começar, e pensar assim, a longo prazo, o que eu vou conseguir com isso? Pode ser que eu tenha contato com várias pessoas, e as pessoas queiram trabalhar comigo depois, ou vejam meu potencial, vejam meu trabalho e depois eu abro meu bar, sei lá, entende? Sim. Até pensando no trabalho, você tem que pensar aonde você quer chegar. Porque não adianta eu escolher um trabalho, mesmo nessa fase dos 20 anos, a gente pensa, não, vou só trabalhar porque eu preciso desse dinheiro pra me manter. Então, deixa eu ir seguindo. Isso é uma escolha difícil também. É, muito difícil. E aí você pensa assim, não, tá ótimo, tô ganhando, porque no começo da vida você ter seu próprio dinheiro, qualquer dinheiro é muito bom. Então a gente muitas vezes não pensa a longo prazo o que esse trabalho vai trazer. Não, e é aquela hora também que todo mundo fala, não, é a hora de sofrer, é a hora que você tem mais disposição, é o tempo que você... a melhor hora é agora. Sim, a melhor hora pode até ser agora. Só que se você souber a longo prazo o que você quer... E sustentar as consequências que isso vem. Porque essa parte de consequências, acho que entra muito na questão de escolha e decisão. Você sustentar o que pode vir depois faz parte da tomada de decisão e da escolha. Exatamente. Né? Não é só aquilo ali que às vezes você quer. É também saber o que vem depois. Exatamente. E você tá preparado para isso? Sim. Porque tudo bem se não tiver. Sim. Né? E é por isso que eu tô te falando dessa questão do trabalho. Porque aí você escolhe, às vezes, ir pra um trabalho que você agora vai ganhar mais do que o outro. E aí depois você não vai encontrar aquilo que tá atrás da porta que você queria. Porque você se manteve num trabalho que naquele momento você tava ganhando um pouco mais. Mas você abriu mão de estar em um outro lugar que poderia te trazer aquelas coisas que você quer encontrar atrás da porta. Então, assim, é pensar o que isso vai te trazer, né? Aquele ambiente vai te trazer. Isso até pros estudos. Não adianta eu sair comprando todos os cursos, todas as coisas que vem na internet, é tanta coisa pra fazer. Você tem que ter um objetivo. Por que eu quero isso? Por que eu quero esse curso? É porque as pessoas falam que é legal? É porque... Tá todo mundo fazendo? Tá todo mundo fazendo? Tá todo mundo falando sobre isso? Ou é porque meus pais estão me cobrando isso? Ou é por que eu quero fazer isso? Por quê? Por que eu quero trabalhar nesse lugar? Por que eu quero estudar isso que eu tô estudando? Qual que é o sentido disso pra mim? Faz sentido ou não faz? Né? Acho que é muito, muito isso. E até pra amizades, eu falo, porque
Eu tenho um livro muito bom, gente, pra indicar pra vocês. Chama A Idade dos 20. Vou colocar a imagem aqui pra vocês. Eu tô lendo ele agora, eu não terminei. Então, até onde eu li é muito bom. Não conheço esse. É muito legal. Fala muito dessas decisões que a gente tem que ter dos 20 aos 30 anos pra gente conseguir o que a gente quer depois. E a gente, muitas vezes... A gente tava até conversando disso, que muitas vezes as pessoas falam... nossa, os 30 são os novos 20. E aí essa fase fica um pouco desperdiçada. Então você tem que aproveitar tudo, tem que sair, tem que fazer as coisas e não tem que pensar, não, depois eu penso, quando eu tiver 30 anos eu já vou ter conquistado. Mas o que você fez pra chegar nos 30 e conquistar? Você plantou alguma coisa? Como que foi? Entendeu? Então, esse livro fala muito disso. E ele fala muito sobre as relações também. Então, a amizade, por exemplo, é ótimo pra te acolher, pra te dar um carinho quando você precisa, pra se acontecer alguma coisa ruim, tá lá com você. Mas essas amizades suas, geralmente não são as que vão te trazer aquilo que você quer chegar. Ela vai te trazer o conforto, igual a família. O conforto, o colo. Mas o apoio. As pessoas que vão te trazer alguma coisa pro futuro, geralmente são pessoas que você nem tem um contato, que nem são tão próximas. É uma pessoa que você estudou na escola que lembra que você era dedicado. É uma pessoa que você estudou na faculdade, que fala assim, nossa, aquela menina lá, ela era tão dedicada, ela tava lá sempre se dedicando. Eu vou chamar ela, vou indicar ela. Não é o seu amigo, geralmente, que vai fazer isso. Ele vai te dar o colo se tudo der errado. Sim. Mas as amizades, as pessoas que você vai passando, né, que vão passando pela sua vida, que te trazem essas oportunidades. Então, tá em contato com essas pessoas, né, o famoso networking. É muito importante pra você construir aquilo que você quer. E não tenha medo de pedir, de dizer não, de receber um não. A gente vai receber vários nãos na nossa vida. Se a gente não ir atrás disso, a gente não vai... encontrar aquilo da atrás da porta. Porque, realmente, igual você falou, ela range, ela é pesada, ela é difícil de empurrar. Mas pra você chegar lá, você precisa passar por esse processo. Sim. Lógico, gente, um ressalvo aqui, que são realidades e realidades, principalmente essa questão de trabalho, né? Eu acho legal a gente colocar esse adendo. Que são realidades e realidades. É lógico que muita gente trabalha no que tem que trabalhar pra ter o que precisa ter. Mas a gente fala das pessoas que têm as oportunidades, mais oportunidades em aberto, tem mais portas para escolher, porque não é todo mundo que tem várias portas para escolher em qual que vai, né? Sim, mas mesmo quando você tem, vamos supor, eu tava nesse livro fala isso, você tem uma mesa, você vai fazer tá numa degustação, aí tem 2 mesas, uma com várias geleias e outra com 5 geleias. Qual que geralmente as pessoas mais degustam e escolhem e compram depois a geleia? Qual que você acha? A que tem mais. Não, a que tem menos. Por quê? Porque tem menos opções pra escolha. Se você é mais fácil pra eles, né? Se tiver milhões de Eu possibilidades... não penso dessa forma. Mas eles fizeram... Não, mas eu entendo que a maioria pense. Sim. Faz total sentido. Porque tem poucas opções... Mas qual que você, mais gostou? É mais Sim, fácil? Sim, mais fácil. Foi lá. Muito então, mais fácil, mais cômodo, exatamente. Não tem que pensar muito, isso. Sim. Por isso que é tão difícil o início da fase adulta. Porque você tem várias geleias, várias possibilidades. Isso é verdade. Só que você pode selecionar algumas delas. Ao invés de deixar 26 geleias, deixa 5. Pra você escolher qual que você mais gosta dessas 26. Vamos escolher um pouco e serve pra essas realidades que você falou. Que a pessoa tem poucas opções de escolha, às vezes quase nenhuma, mas ela tem. Pode ser que ela não tenha, que ela tem metade de uma geleia de cada, não mas inteira. Se tiver alguma coisa, mas se tiver alguma coisa que ela possa fazer, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer Sim, diferente. E disso ir criando outras possibilidades e exatamente, por exemplo, com essa questão do networking que você falou. Sim, né? De se dedicar. Isso, amiga, acontece muito no trabalho também. Muito. Eu cansei de perceber que, assim, quando você lança alguma coisa nova, anuncia alguma coisa, é lógico que suas amizades, sua família, você tem esse apoio, né? Esse carinho Sim. e esse colo dessas pessoas. Sim. Mas quem dá o suporte mesmo, quem vai, acompanha, quem dá o feedback, isso a prova é o nosso podcast, né? O tanto Sim. de gente desconhecida nossa que veio, mandou mensagem, Sim. falou bem, deu crítica construtiva. Então, assim, essa evolução, principalmente profissional, eu acho que vem muito dessas portas que a gente Sim. abre com outras pessoas. Sim. E não, né, de quem tá ali com a gente. A maioria das vezes essas pessoas, quando você coloca alguma coisa pra vender, ninguém vai comprar. Sim. Mas a outra que tá ali te acompanhando, que você nem conhece, mas ela te acompanha, adora o seu trabalho, não sei o quê, vai e compra. Sim.
Por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar as oportunidades e as geleias que a gente tem na nossa vida pra gente poder criar essas oportunidades e escolher qual vai ser a melhor pra gente, né? Pra gente comprar depois essa geleia. Então, eu acho que envolve tudo isso, né? Eu acho que envolve os estudos, envolve o trabalho, a gente falou um pouquinho das amizades, né? E pensando até na família, lá tem um exemplo, assim, no livro, que é assim... todo mundo sempre cobrou porque ela viajava muito. Uma das pacientes, é uma psicóloga que escreveu esse livro, e ela tinha uma paciente que viajava muito e mudou de cidade, mudou de país, né? E foi fazer várias coisas. E aí tudo que ela queria era voltar para casa, só que ela não podia voltar para casa porque ela pensava que seria um fracasso ela voltar para casa para ficar perto dos pais, que esse era o motivo. Não, porque ela tinha que aproveitar as oportunidades, tinha que estar lá fora. Mas, gente, pra ela era importante. Na hora que ela viu isso, que o importante era ela voltar pra casa, foi a melhor coisa. Por isso que essa questão dos valores. Pode ser que pra você a melhor coisa seja estar em outros países e mudar de cidade e tudo, mas pra ela só queria voltar pra casa pra ficar perto dos pais. Sim, não tem certo e errado, né? Até aquilo que a gente estava falando dos 20 anos, assim, de todo mundo falar, a sua melhor hora é agora, aproveita, de aproveitar e fazer tudo, né? Não desperdiçar um minuto sequer. Só que para outras pessoas é o momento de ter a calma, que depois, no futuro, a pessoa não vai ter. Né? A gente sabe que com o passar dos anos, a vida mudando, família construindo família, essas coisas, a gente vai tendo cada vez menos tempo pra gente. Sim. Então, às vezes, a pessoa quer aproveitar com mais calma agora, ter mais oportunidade de pensar direito o que vai fazer, né? Ter essa cautela, ter esse espaço que às vezes daqui a uns anos ela sabe que não vai ter, porque, né, tá projetado pra não ter. Então, não tem certo e errado. Isso, a gente, como sociedade, querer impor o que é para ser feito dos 20 aos 30 anos e que é a melhor fase e que tem alguma coisa ali determinada, certinha, específica a ser feito, não tem. Não tem. E outra, amiga, muitas vezes essa fase é a mais frustrante. Porque é onde você vai definir a maioria das suas coisas da sua vida. Com certeza. É uma das partes que tem mais escolhas difíceis. Depois você vai fazer uma manutenção. Sim. De tudo. Mas tipo, pegando a partir de tudo que você já fez e você já tem. 20 aos 30, geralmente é isso. A gente fala dos 20 aos 30 porque é uma estimativa, sim, né? Sim. É claro que varia muito. Mas assim, depois disso você vai fazer manutenção. Então, gente, as maiores escolhas difíceis da sua vida acontecem dos 20 aos 30 anos. Por que essa sempre vai ser a melhor fase? Nem sempre vai ser. Às vezes vai ser uma das mais difíceis, inclusive. Porque é quando tá tudo em cima de você. Você tem que decidir tudo da sua vida. Você tem que empurrar a sua porta nesses 10 anos. Porque depois é lógico que você pode continuar empurrando lá e fazer uma manutenção e trazer mais coisas pra dentro da sala. Claro. Mas geralmente a que você vai fazer o trabalho início, de empurrar. O primeiro empurrão. O primeiro empurrão é agora. Isso. Exatamente. E uma coisa que eu sempre trago, assim, também, pensando nessa questão da melhor fase da vida e tudo, é que a gente tem muito costume de colocar a felicidade num lugar inalcançável. Porque a gente quer resultados e a gente quer reconhecimento das pessoas. A gente acha que a gente vai encontrar felicidade com reconhecimento e resultados. Só que isso fica inalcançável, porque a gente não controla o outro e a gente nunca sabe qual vai ser o resultado. A gente tá plantando, mas a gente não sabe o que a gente vai colher. Pode ser que tenha praga nesse meio. Então a gente nunca sabe. E a gente fica colocando essa felicidade num lugar inalcançável que nunca vai existir. E a gente esquece do processo, que é a construção disso. É o processo de empurrar essa porta, que é que a gente estava falando. De colocar o adubo lá na plantação. Então, a gente tem que transformar essa felicidade e entender por que você quer ser feliz. Sim, mas entender também que a felicidade é o processo. Sim. Muita gente espera o momento certo para muita coisa, estar pronto para muita coisa, e atrelar a felicidade a isso. Então, assim, não, quando isso acontecer, aí eu vou ser feliz e vou ficar tranquila. Só que esses momentos, gente, nunca vão chegar. Você nunca vai estar 100% pronta para alguma coisa. O momento nunca vai ser 100% certo para você começar alguma coisa nova. O ambiente, as coisas ao seu redor não vão ser 100% favoráveis ao que você quer fazer. E a vida não para. A todo momento vai ter alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, os dias que não tem também vão passando. E nisso vão passando essas oportunidades e esses dias. E a vida ao todo, né? Sim, se você espera sempre
ser no futuro, lá, quando acontecer isso eu vou ser feliz, e não aprende a colocar o olhar da felicidade nesse processo, acaba que realmente a gente vai perdendo esse tempo, igual você falou, a gente não vai aproveitando o momento que a gente tá agora. Por exemplo, é isso muito da montanha que a gente falou no último episódio, né? Das interpretações. Pode ser que, por exemplo, nós duas, eu tô lá dirigindo no trânsito, eu fico puta no trânsito. E eu fico xingando todo mundo lá no trânsito e eu não quero saber de ninguém. Ou eu posso colocar uma música e cantar no trânsito. Eu tenho feito isso. Sim, aproveitar. Ressignificar o momento e o significado, o significado do momento e o que isso representa. Sim. Né? É de várias formas, é claro. Pra mim, por exemplo, eu ressignificar, ficar estressada perdendo muito tempo no trânsito, eu não tô perdendo tempo no trânsito mais. Eu coloco minha música, eu canto. Sim, você escuta um podcast que você não teve tempo pra ouvir ontem, às vezes. Isso já é uma otimização de tempo também. Isso é a mudança de mentalidade, né? E muito do positivo pro negativo também. Sim. Então, quem tem pensamento muito extremista, não tem essa flexibilidade. Sim, essa questão da flexibilidade tem tudo a ver com isso que a gente... Sim. Por isso que a gente colocou junto também, né? Porque tava separado aí, gente, as sugestões. Mas tem tudo a ver, porque se você tiver essa flexibilidade, deixar um pouco a rigidez de lado, pra experimentar outras coisas, tirar um tempinho pra você pensar nesses valores, no que é importante pra você, aonde você quer chegar. Até aquele plano dos sonhos, aquele diário dos sonhos, você já viu? Não, qual? Tem a gente pode colocar isso no material. É tipo um diário dos sonhos, você cria tudo que você quer chegar. Parece muito bobo, gente, parece aquele negócio de adolescente. Sei. Só que, gente, se a gente não tiver isso, né, estruturado, e entender o que é importante, a gente vai nos afastar cada vez mais daquilo que é importante. Às vezes a gente vai estar fazendo coisas que os outros querem que a gente faz, e não o que a gente quer fazer, né? Por isso que vem essa flexibilidade cognitiva. É de você abrir sua mente para experimentar outras coisas. Pra entender por que você quer ser feliz, o que envolve a felicidade para você. O que é esses momentos, esses processos pra você? Pode ser que pra mim seja estar com a família, e pra você pode ser que seja estar com os amigos, pode ser que seja sair, pode ser que seja estudar, pode ser que seja viajar. Então, pra cada um é de uma forma, igual você falou, né? É diferente pra cada um. Mas você abrindo esse leque, essa possibilidade, você vai encontrando outras coisas no caminho e vai aprendendo a ressignificar isso, né? A interpretar de outra forma. Totalmente. A rigidez, a inflexibilidade te tira muita coisa ao longo do caminho. Muitas oportunidades de coisas novas acontecerem, de pessoas novas aparecerem na sua vida, conexões, trabalhos, tipo assim, nossa, muita coisa. Né? A pessoa cada vez mais rígida, ela não tem muitas aberturas, não dá muita abertura também para outras pessoas virem até ela. Então, realmente não tem como mudar muita coisa, né? Sim. E a pessoa às vezes vai se sentindo mal com isso, mas a única coisa que tem a ser mudada é a partir dela, é ela mesma. Sim. Isso não tá no controle dos outros, né? Tá no controle dela mesma, mas pra pessoa reconhecer isso, amiga, às vezes pode ser muito difícil. Muito. E doloroso, né? Muito, porque a amiga fica... É cômodo você continuar, por exemplo, Sim. nesse ciclo de evitação, porque você vai evitar aquele desconforto. Naquele momento, realmente vai aliviar aquele desconforto. Mas a longo prazo, isso sempre vai voltando, essa questão. Você evita alguma coisa, aí tá bom, aliviou. É só um adiamento da dor, né? É só um adiamento da dor. E acaba que você se frustra, você fica culpado, porque você não tá fazendo aquilo que você queria fazer. E aí você fica procrastinando aquelas atividades, né? Ou até pré-crastinando, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo para evitar esse desconforto. Então, eu quero colocar tudo no check para não receber um feedback negativo. Quero fazer tudo hoje pra falar. Eu já fiz muito isso. Muito, amiga. Eu também sou essa que pré-crastina mais do que procrastina. Eu até hoje, sim. Tem dias que fico igual uma doida, faxinando o dia inteiro pra não ficar óssea, não ter tempo livre pra pensar em tal coisa, e aí eu me encho de tarefa, e aí acaba que eu não faço nada direito, e no final do dia eu tô morta, só que eu não produzi realmente nada muito bem feito, assim, e lógico que tá tudo bem, né, porque nem todo dia é assim, só que eu me coloquei nisso, sabendo, tipo assim, né, que seria dessa forma. Sim. Faz parte da procrastinação, a pré-crastinação também, porque você tá querendo evitar o desconforto de alguma forma. Mesmo que seja esses pensamentos que você falou, mas até receber um feedback negativo, o Pablo chegar aqui e falar assim, não, tá sujo demais esse chão aqui.
Tipo, é uma forma de evitar você limpar tudo pra ele chegar, nossa, amor, casa cheirosa, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai acontecer, a gente vai evitando, aí alivia. Sim. E a gente fica frustrado. Na hora é ótimo. Sim, é ótimo. Só que aí você vai ficar nesse ciclo a vida inteira e você não vai chegar naquele objetivo que você quer. E sabe o que vem pior depois? Pelo menos é uma coisa que eu vejo muito nas minhas pacientes. O arrependimento do tal do e se. Sim. E se eu tivesse tentado? Sim. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse chamado aquela pessoa que talvez poderia ter me ajudado com isso, mas que eu não tinha muita intimidade, fiquei meio assim de falar, não falei. E se eu... E se. É aquela ansiedade, E olha o tanto de coisa que realmente poderia ter acontecido, que a gente não sabe, né? As infinitas possibilidades. Só que por medo, por pulga atrás da orelha, assim, esse desconforto de dar esse passo, a preferência em ficar nesse lugar, né? Nessa situação, te causa, na hora, igual você falou, na hora alivia. Só que depois te causa um sofrimento, um arrependimento muito maior do que o desconforto que você sentiria na hora. Se você tivesse feito tais coisas, né? E esse arrependimento que você não sabe o que poderia ter acontecido, que é essa nuvem de incerteza, isso eu vejo que é muito pior do que o desconforto de, não, então eu vou chamar tal pessoa. Tô com um probleminha aqui, eu vou chamar... Vai me ajudar, se não ajudar também, mal não vai fazer, vai saber que pelo menos quando puder vai me oferecer uma ajuda, sabe? Você abre essas portas, você deixa essas abas abertas, essas possibilidades abertas, principalmente com outras pessoas, né? E eu acho legal isso que você falou, né? De entrar em contato com as pessoas e me remeteu aqui até um exemplo lá do livro, que o cara trouxe lá, um dos pacientes, é que ele achava que é como se ele estivesse no mar, só ele no mar, sozinho, e que ele estivesse nadando sem rumo. Ele se sentia assim. E se você não tiver essa rota, né, tipo, uma rota, um destino pra você chegar... Uma bússola. Se você não tiver essa bússola, você não... É meio difícil, você fica meio nadando sem rumo mesmo. Sim, você vai nadar em círculos ou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Sim. Tipo assim, não tem um caminho. Você vai estar nadando, você vai estar fazendo, você vai estar em movimento. Mas esse movimento tá assertivo? Ele tá mais, né, direcionado a alguma coisa que realmente é importante pra você, principalmente a longo prazo? Ou você tá só nadando em círculos, em círculos, em círculos, se cansando da mesma forma? Porque, gente, o esforço é o mesmo. Exatamente. O esforço é o mesmo. A diferença é se você vai com medo ou não. Se você vai com a coragem, né, com essa força, assim, maior, quer dizer, superior a esse medo que você está sentindo, a esse desconforto. Sim. Isso me trouxe uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a pessoa realmente vai achar que tá nadando assim, e muitas vezes a pessoa, entendendo que ela precisa de ajuda de uma outra pessoa, por exemplo, um psicólogo, pra te ajudar nisso, por exemplo, pra falar com a pessoa, às vezes você tem muito medo de falar com alguém, de pedir, de estar em ambientes com pessoas. A terapia te ajuda com isso, a fazer exposição, por exemplo, se for necessário, de você conseguir ter mais contato com as pessoas, de você encontrar, talvez, essa bússola em algum momento. Sim. A terapia é justamente pra isso. Se você não tá conseguindo fazer sozinho e tomar essas decisões sozinho, se tá sendo muito difícil pra você e essa dor virou sofrimento, é aí que vem a intervenção da terapia, né? Porque aí você já começa a ficar ansioso, você começa a ter sintomas físicos, problemas de te saúde. traz prejuízos, assim, sociais, emocionais, físicos. Isso é indiscutível, né? É inegável. Inegável. Mas eu acho que, assim, resumindo tudo que a gente falou, o primeiro passo para você tomar essas escolhas difíceis, porque sempre vão ter escolhas difíceis na vida. O primeiro passo é entender o que é importante para você e construir esses valores. Entender, por exemplo, tem até uma lista que a gente pode colocar dos valores. Sim, família, porque amigos. é assim, parece tão simples, mas se tiver difícil, é literalmente colocar no papel, fazer uma lista do que é importante pra você, coisas básicas. Você ter ali essa visualização geral já te clareia, já esclarece muita coisa nos pensamentos, e né? tentar filtrar aquilo que é do outro e aquilo que E é o que é realmente seu.
Então, eu acho que é esse ponto principal, assim, a gente pode colocar esses documentos que a gente falou, né? Sim. Lá no material. Então, se você comentar aqui que eu quero, Sim. a gente coloca pra você, a gente manda pra você o link pra você receber esse documento, que a gente tá fazendo materiais riquíssimos pra vocês, porque eu acho que é muito importante muito compartilhar importante. isso. Além dessa conversa, né, como que a gente entrega, dá a mão e não dá o braço também? A gente vai dar os dois. Então, é um complemento que é super importante e faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, eu acho que é colocar isso no papel mesmo. Às vezes você nem... Vamos supor, a gente vai mandar o PDF. Você pode imprimir, se você for uma pessoa que gosta de pôr no papel mesmo. Pega o lápis, rabisca, né? Pega um caderninho, a Fefe é assim. Ela corta, cola no caderninho dela. Você pode fazer isso. Eu, por exemplo, já pego o iPad e vou anotando tudo. Então, cada um é pode ser de forma diferente. Sim. Você pode abrir o Pinterest, por exemplo, e fazer um mood board de coisas que você gosta. Amo. Às vezes, isso não é uma atividade, assim, chata. Sim. É um passatempo. Pra mim, pelo menos, eu adoro montar um mood board. Se eu pudesse, eu montava um por mês, o vision board, só que vai acabar que todo mês é a mesma coisa. Mas eu queria montar um por mês, porque... esse passatempo, assim, de você fazer a colagem das fotos, nisso você vai pensando, refletindo, né? É um todo, né, amiga? Não é só eu fazer ali tal coisa. Isso. Mas é tudo que isso envolve. Sim. E parece bobo, mas não é. Nada você bobo. tá ali pensando em você, se cuidando. Isso é uma forma de autocuidado também. Sim. Né? É muito, muito importante você tirar esse tempo e olhar também para algumas perguntas, igual você falou, que podem ser feitas nesse processo. Né? Então, tirar um tempo para você sentir o desconforto e não evitar ele. Acho muito importante. E fazer essas perguntas. Por que isso é importante para mim? Por quê? Tipo, por que é importante para mim estar com a minha família? E o que eu posso fazer com isso? Quais são as atitudes que eu posso ter? Porque, assim, gente, tem duas opções, né? Quando tem como você mudar, você vai solucionando os problemas de várias formas. Tem até as técnicas de solução de problemas e tudo. Mas aquilo que não tá no nosso controle, a gente tem que trabalhar pra aceitar, né? Aceitar. A gente, por exemplo... O famoso atura ou surta. Isso. É o aturar, é o aceitar. Sim. É saber que tem coisas que a gente não vai mudar, mas a gente vai deixar isso, né, nos afetar por quanto tempo? Quanto? Né? Em qual intensidade? É muito mais fácil trabalhar a aceitação. Saber que aquilo ali vai estar ali para sempre, que às vezes é um empecilho, mas e aí? Então, como que eu posso não bater muito de frente com isso? Tipo assim, como que eu posso, né, dar uma afastada disso que tá me incomodando? Mas vai estar ali. E você trabalhar essa aceitação é muito mais fácil. Menos, assim, dá menos esforço, menos trabalho você aceitar e trabalhar dessa forma, né? Ao invés de ficar ruminando, se martirizando por isso, por essas coisas que não estão no nosso controle. Então, a ACT, né? Ela é totalmente isso, a gente ama. Mas a aceitação, trabalhar a aceitação, acho que na minha cabeça, na minha opinião, é o fundamental. Sim, porque aí tem essas duas opções, né? Quando tem soluções e se você pode agir de alguma forma, você vai trabalhar pra solucionar esse problema. Mas quando você não tem controle, igual eu não tenho controle sobre as ações dos outros, então eu vou aceitar. Adianta eu ficar falando mal das pessoas e ruminando e reclamando que o mundo é difícil, que as pessoas, né? O mundo é perigoso, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Vai adiantar? Vai resolver sua dor? Vai, não Infelizmente, você não vai mudar o mundo só reclamando. Entendeu? O que você pode fazer? Se você não pode fazer nada, vamos aceitar. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é um resuminho de tudo. Mas a gente quer saber aqui, me fala, quais são as escolhas difíceis que você tem tomado ultimamente? Conte pra gente. E como tem sido, né, fazer essas escolhas, o processo, porque a gente sabe que é muito doloroso. Então, se você quiser compartilhar o que te ajuda a passar por algum processo de tomada de decisão que seja difícil, o que faz te ajudar a tomar tal decisão, né, determinada escolha. Compartilhem com a gente o processo de vocês. Acho que vai ser muito legal. A gente tá à disposição, também, né? Sim, se alguém quiser conversar sobre isso, trocar ideias sobre esse assunto que a gente conversou. A gente conversa aqui, nós duas, no sofá, mas é lógico que a gente queria ter mais um montão de gente sentada aqui junto, mas não tem como, né? Sabe, então, por enquanto é só nós duas, mas se vocês quiserem conversar sobre, a gente ficaria muito feliz também, então podem chamar, se vocês quiserem, se sentirem à vontade.
E é isso, obrigada pela participação em mais um dia aqui com a gente. Obrigada, amiga. Então, beijo pra vocês. Mais um dia, um beijo pra vocês e até o terceiro episódio. Tchau!